Sempre, como de hábito, o meu cumprimento amistoso, o meu cumprimento muito fraterno a todos os amigos e irmãos aqui presentes. E, em segundo lugar, o meu agradecimento sempre aos coordenadores e diretores do Centro Allan Kardec, que têm essa amabilidade de me convidar, pelo menos uma vez por semestre, às vezes duas, para estar com os amigos e irmãos aqui. Eu já fiquei sabendo, na conversa com os amigos, nesse longo caminho lá da porta até aqui na frente, eu já fiquei sabendo que o tema das dificuldades atuais tem sido abordado por vários palestrantes. E eu não vou ser muito diferente, porque o tema que eu escolhi para algumas reflexões despretensiosas com os amigos e irmãos desta manhã, eu o intitularia Caminhada Necessária em Tempo Difícil. Caminhada necessária em tempo difícil. Isto porque este momento, como todos os momentos da vida humana, mas este acentuadamente, é uma hora de refletirmos sobre o nosso mundo, sobre a nossa situação atual. Então, urge que nós busquemos uma visão ampla e, se possível, profunda deste nosso momento, que nem de longe deve ser pensado como um dos piores momentos da história da humanidade, porque quem se debruça ao longo da história remota, da história antiga, da história medieval, da história moderna e vindo até os tempos contemporâneos, sabe muito bem que houve momentos muito mais difíceis, muito mais, eu diria, trágicos em relação aos dias de hoje. No entanto, as nossas dificuldades, nós não podemos fingir que elas não existem. Precisamos estar de olho nas nossas dificuldades, exatamente para que perguntemos a nós mesmos qual a contribuição, por mínima que seja, que podemos oferecer a esse nosso tempo. Então, eu proponho aos amigos e irmãos aqui presentes, aos quais, mais uma vez, eu agradeço muito a generosidade da sua presença aqui, eu proponho aos irmãos dois momentos distintos para esta nossa reflexão. Sempre eu me ponho na condição de quem traz reflexões para partilhar. Nunca me passou pela cabeça que eu estivesse necessariamente certo nas coisas que eu digo, mas, assim, gostaria de partilhar algumas análises, algumas ideias com os meus companheiros de jornada. E então proponho dois momentos distintos nessa nossa abordagem dessa manhã. Primeiramente, um momento analítico. Eu já estou chamando de analítico para não falar sociológico, que aí dá medo no pessoal, que seja complicado, etc. Não, não será complicado, será bem nítido, bem translúcido, porém é sociológico e é analítico nesse sentido de uma análise da nossa sociedade. E aí sim, num segundo momento... Mais longe? Posicionou melhor. Obrigado. E aí sim, num segundo momento, eu quero muito abordar as esperanças reais que o pensamento cristão espírita nos oferece. Então, o que nós não podemos é ser inocentes diante do nosso tempo. Não é? Tem pessoas que dizem assim, eu sou de um otimismo incurável, deve estar meio avariado. Na verdade, assim, o otimismo não ajuda muito, o que piora e arrebenta com tudo é o pessimismo. Esse sim, esse aí age, piora muito a situação.
Mas, assim, não podemos ser ingênuos diante de um tempo que nós precisamos não só vivê-lo, mas nós precisamos analisá-lo, precisamos compreendê-lo. Precisamos ter dele uma visão que nos auxilie a humanamente atravessar a nossa época. Allan Kardec, o nosso grande missionário Allan Kardec, aquele que falou tantas vezes em cristianismo redivivo. Allan Kardec, em duas obras da codificação, há uma psicografia assinada, a única de toda a codificação, assinada por Jesus, o Mestre de Nazaré. E Kardec, muito amavelmente e muito cuidadosamente, ele não colocou no final da psicografia, digamos assim, o nome propriamente de Jesus. Ele preferiu colocar na nota de rodapé, pedindo a cada qual que, ao ler o texto, avaliasse o grau de grandeza humana, o grau de importância e de beleza que aquele texto oferecia. E aí, então, cada um entendesse por que foi assinado por Jesus, o Mestre de Nazaré. E nesse texto, exatamente nesse texto, Kardec diz, Kardec não, então digamos que seja Jesus, ele diz: espíritas, uni-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento: espíritas, instruí-vos. E nós temos vivido, não em todos os lugares, mas em muitos lugares, algumas dificuldades com as duas coisas, com as duas recomendações, né? Às vezes fica meio difícil nós nos unirmos tanto, porque há uma certa facilidade de criticar. As comunidades, às vezes, são um pouco críticas umas com as outras. Então, esses espíritas univos têm uma força muito grande, uma importância muito grande. Mas uma importância muito grande, espíritas instruí-vos. É muito necessário que nós, espíritas cristãos, não fiquemos apenas presos a pequenas mensagens confortadoras. Não que elas não tenham importância, elas têm importância e muita. Elas têm o seu lugar na bibliografia espírita. Porém, vamos aceitar esse conforto das mensagens, às vezes tão bonitas, mas vamos estudar. Vamos estudar. À luz da doutrina cristã espírita, o que se passa no nosso tempo, nesse nosso tempo. Como é do meu hábito, então, eu pretendo fazer um trajeto bastante analítico e realista, primeiro, e até nós chegarmos aos horizontes da esperança cristã e da esperança espírita cristã. Principiemos por esta parte mais analítica e mais realista. Há um confronto muito difícil acontecendo, e aqui na nossa realidade brasileira, acentuadamente, há um confronto difícil acontecendo entre as promessas evangélicas, desde Jesus, desde os apóstolos, e as promessas trazidas pelas entidades espirituais ao longo de mais de 200 anos, e isso tudo se confrontando com uma mídia muito difícil. Coisas boas raramente são motivo de notícias na mídia. A mídia se especializa em homicídio, em corrupção, nos dramas mais que existem, mas que são terríveis, e aí criam um sentimento negativo dentro das pessoas. E eu digo especialmente no Brasil, porque nós temos uma realidade específica, que toda a mídia televisiva brasileira pertence a 6 famílias. A família Bravanel, a família Marinho, por aí, né? Essas 6 famílias pertencem. Família Gereissati, TV Verdes Mares, lá no Nordeste.
a família Magalhães, do Antônio Carlos Magalhães. Enfim, a nossa mídia pertence a grandes figuras políticas, ou projetadas figuras políticas. E aí o que ocorre é que os donos dos canais de televisão e das autorizações somos nós, os cidadãos e cidadãs. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que tenha sido consultado para oferecer essa oportunidade à família Marinho, essa oportunidade à família Bravanel, essa oportunidade à família Gereissati. Não, não. Os canais de mídia se transformaram em trocas políticas, em importantes barganhas políticas. Então, essa mídia não responde a ninguém por nada que ela faça ou por nada que ela transmita. Pensem, meus irmãos, que toda a mídia televisiva da Inglaterra, há um livro sobre isto, de um jornalista de São Paulo, Nunes Leal. Ele escreve um livro sobre o extraordinário modelo de comunicação social que tem na Inglaterra, porque toda a mídia inglesa, escrita, jornais, televisiva, toda a mídia responde a 3 comissões, cada uma composta de 9 membros. Comissões que têm autoridade punitiva. Punitiva. Num determinado programa, ele cita esse exemplo, desculpe, o nome é Laurindo Leal Filho. Num determinado programa, que era mais teatral, uma pessoa perdeu um pouco o controle e disse um palavrão lá. Esse canal foi multado em mais de 1 milhão de libras por desrespeito à cidadania inglesa, por desrespeito à cidadania britânica. Coisa que nós não temos aqui. Todo mundo, quando termina o dia, toma o seu lanche, senta-se diante da televisão para beber o seu copo de angústia. Bebe, felizmente, o seu copo de angústia ante os nossos meios de comunicação, que são um tanto impiedosos com a nossa sociedade. E não respondem, como eu disse, a nenhuma comissão que possa lhes criar qualquer punição. Então, esse confronto entre as promessas evangélicas, entre as promessas trazidas longa e fartamente pelas entidades espirituais do plano mais alto, e uma mídia muito difícil, uma mídia que não respeita a paz do cidadão, sobretudo não respeita a paz do cidadão. Então, os tempos são difíceis, estes tempos que nós estamos vivendo, são tempos difíceis, primeiramente porque há uma crescente violência social que não preciso me deter muito nisso, porque todo mundo percebe no que se transformou a linda cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, no que se transformou o Rio de Janeiro, no que se transformou a linda cidade de Fortaleza, no Ceará, e muitas cidades do nosso país se tornaram perigosíssimas. Perigosíssimas. O crescimento da violência social é alguma coisa muito chocante na nossa realidade. E isso é do Brasil? Não. Na década de 80, Nova York era a cidade mais violenta da América do Norte. Hoje não. Felizmente, as autoridades tomaram toda a responsabilidade e hoje Nova York é uma cidade muito agradável para quem possa estar lá. E há uma crise de valores que outros abordaram aqui e que eu quero também abordar. Há uma crise de valores gerada, essa crise, pela chamada sociedade do consumo. Sociedade do consumo. Eu já disse aqui em outras ocasiões que Dom Pedro Casaldáliga, o ex-bispo de São Félix do Araguaia, um grande poeta espanhol, Dom Pedro Casaldáliga, ele definia a sociedade de consumo de uma maneira sucinta e perfeita. Ele dizia: sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais
e as pessoas cada vez menos. A vida humana tem muito pouco valor numa sociedade dominada pela paixão social, pelas necessidades inferiores e pelo descaso pelas necessidades superiores. Por que eu estou usando essas expressões? Não são minhas, são do grande psiquiatra e criador da terceira escola psicanalítica de Viena, Viktor Frankl. Ele diz, olha, necessidades inferiores não são desprezíveis. Precisamos ter onde dormir, precisamos ter onde morar, precisamos ter o que comer. São todas necessidades materiais, mas são inferiores. Inferiores a toda necessidade de transcendência, colaboração e caridade interpessoal. Essas são as superiores. Então, a crise de valores da sociedade de consumo é algo muito sério pelo que nós estamos passando. É quase, eu diria que é triste quando se vai, na noite de sexta-feira, sobretudo, a shopping centers e vê o que os adolescentes estão conversando, e quando não estão usando drogas, eles estão conversando coisas assustadoramente banais, totalmente banais. E não é porque eles criaram isso, é porque toda uma estrutura social. Em 1809, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, de 1809 até o final da Segunda Grande Guerra, 1945, até aí nós vivemos, brasileiros, sob influência da cultura francesa. E foi muito positivo para a cultura brasileira termos vivido mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, sob influência da cultura francesa. Às vezes exagerava-se. As famílias saíam para passear na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, e quando se encontravam, cumprimentavam-se dizendo «Vive la France!». É exagero, não é? São os exageros que cometemos quase sempre, né? Agora, a partir do final da Segunda Grande Guerra, por volta de 1947, 2 anos depois, eu tinha, em 1947, eu tinha 7 anos. O vô aqui tinha 7 anos. Era o meu paleolítico lá, nessa época. Então, em 1947, eu comecei, com 7 anos de idade, a perceber que estava havendo a invasão de uma cultura comercial norte-americana na nossa realidade. E aí eu fui, 3 anos depois, com 10 anos, eu fui encarregado pela minha família. Minha mãe era uma pessoa muito culta, mas na mesma medida era uma pessoa de uma simplicidade doce. Meu pai era dentista e ele dizia assim, dentista não tem jeito de ser culto, porque ele vive dentro das cáries. Isso era para provocar minha mãe, né? Mas o fato é que eu fui nomeado para buscar todo dia, no centro da nossa cidadezinha lá de Minas Gerais, buscar frutas, porque às 3h30 da tarde toda a família se reunia em círculo em volta de uma deidade chamada liquidificador. Fazia-se uma batida de fruta que a família inteira tomava, e tomava com uma elegância, que era uma coisa extraordinária, comemorando o liquidificador, né? E assim foi acontecendo com tudo mais que fez parte da invasão comercial, da cultura comercial norte-americana. O fato é que, principalmente adolescentes e jovens, é que têm sido as maiores e as mais acentuadas vítimas da sociedade de consumo. É a sociedade do individualismo, do utilitarismo, do materialismo mesmo, a sociedade do consumo. E por volta da década de 1970, nos anos da década de 1970, reorganizou-se o que antes, no início do século, era organizado,
que era o crime organizado. O crime organizado, no início do século XX, tinha uma máfia, a máfia siciliana, que mandava nos Estados Unidos, mandava na própria Itália, mandava em partes da Europa. Hoje nós temos 19 organizações mafiosas no mundo. É Cosa Nostra, é máfia tal, enfim, 3 máfias japonesas, 2 máfias turcas e por aí vai. 19 organizações mafiosas estão aí mandando tristemente em toda a deslealdade, a desonestidade que nosso tempo registra, né? Então, temos hoje 19 organizações mafiosas que trabalham com 113 paraísos bancários e fiscais ao longo do planeta, em volta do planeta. 113 paraísos bancários e fiscais. Não tem jeito de pegar, por exemplo, o dinheiro que um ex-governador de São Paulo sumiu com ele assim, em quantidade enorme, porque a hora que vai atrás ele muda pela internet para outra parte do mundo, para outro lugar, outra região do mundo, e aí essa coisa fica quase que impossível de se corrigir. 113 paraísos bancários e fiscais no nosso mundo, com os quais o crime organizado trabalha acentuadamente. Porque o PCB, que não é o Partido Comunista Brasileiro, é Produto Criminal Bruto. Porque o produto criminal bruto está avaliado no nosso tempo em aproximadamente 800 bilhões de dólares por ano. O produto criminal bruto. Desses 800 a 820 bilhões de dólares por ano, cerca de 410 bilhões de dólares por ano correm por conta do narcotráfico. Então, vai se vendo que é difícil a situação na qual nós estamos caminhando. Como sobreviverem otimismos, não é, largos sorrisos e tal, num mundo assim, num momento difícil para o nosso mundo. E no final do século recém-findo, do século XX, do qual nós somos, né? Menos um garotinho ou outro que eu vi aí, somos todos do século passado, que não é fácil de falar. Mas, enfim, no final do século XX, grandes escritores, como o físico austríaco Fritjof Capra e outros, escreveram livros extraordinariamente positivos para a espiritualidade e para a psicologia do ser humano. Por exemplo, O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, foi um livro historicamente importante para os últimos 25 anos, digamos, do século recém-findo. No entanto, em 11 de setembro de 2001, o que era desapontamento misturado com esperança se transformou em pânico, total pânico, com um atentado às Torres Gêmeas em Nova York, um atentado que levou ao extermínio mais de 3.000 pessoas, contando as que estavam nos aviões e as que estavam nas Torres Gêmeas. Bem mais de 3.000 pessoas foram eliminadas naqueles atentados. E aí instalou-se um pânico no início desse século XXI. Eu liguei a televisão para assistir a posse de um prefeito aqui em Campinas, que ia ser transmitida, e assisti os atentados às Torres Gêmeas. E eu pensava, meu Deus, o apocalipse chegou. Está parecendo algo pré-apocalíptico, isso que está me sendo dado ver. E eu fiquei estarrecido na cadeira em que eu estava, eu mal conseguia me levantar para ir tomar água, enfim, para as minhas atividades normais de casa. Momentos pré-apocalípticos e difíceis, aqueles que inauguraram este século XXI. E eu sempre faço aqui
quando falo aqui, quando falo em 10 ou 12 outros lugares, eu sempre pergunto, o século XXI, será que ele começou? Não, porque vejam, os historiadores dizem que o século XXI, que eu quero dizer, né? Porque os historiadores dizem que o século XX começou no final da Primeira Grande Guerra, 1918. Começou aí o século XX, para valer. E eu me sinto, não sei se todos aqui, mas eu me sinto em plena zona de arrebentação dos piores vagalhões dos equívocos do século recém-findo, do século XX. Que não teve problemas, ele foi inteiro um problema. 82 conflitos armados de grande proporção, respondendo o século XX por 72,3% das mortes por guerra dos últimos 5.000 anos. 13 genocídios. Então, muita coisa difícil tudo aquilo que caracterizou o nosso século, na maior parte aqui de origem. Então, repito, nós não podemos fingir que nada disso vem acontecendo e inventar uma história de otimismo aí que não vai ajudar, na realidade não vai ajudar. Eu me lembro do meu querido amigo de 46 anos de amizade, Rubem Alves, que numa passagem Rubem Alves diz assim: otimista só se é por razões objetivas. Primeira razão, segunda razão, terceira e quarta. Pessimista só se é por razões objetivas também. Primeira razão, segunda razão, terceira. Agora, ele dizia, eu prego a esperança, porque a esperança não cobra razão nenhuma objetiva. Esperança é alguma coisa que se sente, porque se tem contato com vibrações mais elevadas. Então, examinemos, meus caros amigos e irmãos, o mundo como humanidade, no sentido mais amplo. Examinemos o mundo que está à nossa volta, não necessariamente aqui em Campinas, mas no Brasil, na América do Sul, em parte do mundo. Examinemos os nossos ambientes diários, ambiente de trabalho, ambiente de comunidades religiosas, tal, como é que estão, como deveriam estar, os nossos ambientes diários, e examinemos necessariamente o nosso mundo interior. Aquilo que tão sabiamente Emmanuel sempre chamou de casa mental. Às vezes a nossa casa mental está necessitada de abrir as janelas, de deixar entrar ar, de deixar entrar oxigênio, de deixar entrar a bonita luz do sol, e isso não está acontecendo. Então, Divaldo Franco, nosso sempre prezado e admirado Divaldo Franco, que eu tenho assim, eu estava em Uberaba e tinha lá um senhor que ele falava assim, hoje o espiritismo está dividido entre divaldistas e chiquistas, ele é de pronúncia carioca, divaldistas e chiquistas. Eu falei, nossa, eu sou Divaldo chiquista, que eu admiro os dois muitíssimo, admiro muitíssimo os dois. Se disser assim, quem eu acho uma figura santificada, usando essa expressão mais própria do pensamento católico, é Chico Xavier. Agora, eu não conheço um orador mais extraordinário contemporâneo do que Divaldo Franco. Então, e a obra também que ele tem na Bahia, lá na Casa do Caminho, que é uma coisa extraordinária. Mas o fato é que, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, que ocorreu em Brasília, num ambiente enorme, era um auditório imenso, Divaldo fez uma conferência absolutamente extraordinária sobre Chico Xavier, homenageando os 100 anos de Chico Xavier, naquele terceiro Congresso Espírita Brasileiro. E no final, quando ele estava terminando a sua conferência, a minha esposa, minha saudosíssima, minha doce querida, que teve a ousadia de me deixar em 2016. Mas tudo bem, depois a gente se entende. Bom,
A minha esposa falou para mim assim, está mudando a voz do Divaldo. E eu falei, e não é só a voz, a postura corporal também está mudando. E logo se apresentou o nosso muito querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Doutor Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra de Menezes disse, meus irmãos, em 2001, o processo de transição planetária já se iniciou. Mas não se iludam, que as zonas de sombra vão jogar todas as suas piores armas contra o processo de transição planetária para o mundo de regeneração. Portanto, as primeiras décadas serão muito difíceis. As primeiras décadas do século XXI. Por isso que nós ainda vivemos provas e expiações. Porque nós somos frágeis, nós somos falíveis, nós somos muito imperfeitos. E, em grande parte, por não darmos tanta atenção de analisar o mundo interior, como Santo Agostinho, que toda noite Santo Agostinho fazia um autoexame. O que eu fiz de criticável hoje e o que eu fiz de louvável? Ele não deixava de fazer esse autoexame, todas as noites. Né? Agostinho de Hipona. Pois muito bem. Se o aperfeiçoamento fosse impossível, Jesus não o teria aconselhado. Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Lógico que ele não estava querendo que nós fôssemos deuses. O que Jesus estava dizendo é, o nosso Pai que está nos céus já é perfeito. Agora, nós precisamos fazer um enorme esforço de nos aperfeiçoar, porque o que já é perfeito não tem que se aperfeiçoar. Né? Nós é que precisamos fazer essa luta de aperfeiçoamento. Não estamos dispensados, nenhum de nós está dispensado de esforços, de compromissos e de boas intenções. Bom, eu venho falando como se fosse o evangelista João em Patmos criando o Apocalipse. Aliás, psicografando o Apocalipse, o evangelista João. Agora nós vamos entrar nos horizontes esperançosos do espiritismo cristão. Existem, e fortemente. Veremos que a visão cristã espírita reverte qualquer sentimento mais dramático que nós estejamos sentindo, apesar de ser difícil o nosso momento. Pontos doutrinários fundamentais. Emmanuel lembra, Jesus, quando se desprendeu da estrela solar, aquela bola de fogo, a bola ígnea, que ao longo dos milhões de anos viria a ser este nosso mundo, diz Emmanuel oh meu Deus, o livro lá da... Esqueci o nome do livro. A Caminho da Luz, meu Jesus. Quase todo dia eu leio um trecho e esqueci o nome agora. Coisas da pré-adolescência, isso acontece. Na pré-adolescência, principalmente. Em A Caminho da Luz, Emmanuel diz, Jesus, ao se iniciar o processo de formação do planeta, ele já era espírito perfeitíssimo, e a ele e a seus prepostos foi entregue a missão de conduzir este planeta da forma possível, como isso vem sendo feito. Ora, no Antigo Testamento bíblico, na Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, não existia a palavra promessa. No aramaico, essa palavra não existia. Então, o que Deus procurou fazer com os humanos eram grandes alianças que ficaram históricas lá no Antigo Testamento, as alianças de Deus com seus criados, com suas criaturas. Mas, no Novo Testamento, que é mais conhecido no grego, no grego mesmo, do século I, no Novo Testamento, a palavra promessa já existia. E então,
se registram nos evangelhos as promessas evangélicas, e se registram nos evangelhos de uma maneira belíssima. E Santo Agostinho, mais uma vez eu lembro do meu querido Santo Agostinho, e ele disse: se nós voltarmos as costas para as promessas evangélicas, teremos dado as costas ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Jesus, ele próprio disse, e está registrado nos evangelhos, Jesus disse, não enganou ninguém, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, como Humberto de Campos, depois no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles não colocam data. É um processo. E, na realidade, assim, está dito pelo rei Salomão que 1000 anos são para Deus como um dia. 1000 anos são para Deus como um dia. Então, nós estamos nesse processo, né? Das promessas, não podemos ignorar nem virar as costas às promessas evangélicas. O evangelista João, lá no Apocalipse, que já lembrado aqui por mim, lá no Apocalipse, ele escreve: o Senhor Deus é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, confiai. O Senhor Deus é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, confiai. Isso está no Apocalipse. E Jesus também disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os brandos de coração, porque estes herdarão a terra. E não tinha nada a ver com propriedades de terra, né? Esses herdarão a terra já passada por todos os seus percalços no momento mais belo e mais brando que a terra virá a ter. É uma nova promessa evangélica. E eu volto ao rei Salomão, num dos textos lindos do rei Salomão, que ele começa assim: tudo tem seu tempo determinado, e nada acontece antes nem depois do tempo aprazado por Deus. Há o tempo de rir e há o tempo de chorar. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. E assim ele transcorre lindamente o texto e termina com as palavras iniciais: porque tudo tem seu tempo determinado e nada acontece fora do tempo aprazado por Deus. Na codificação, o nosso grande missionário Allan Kardec, eu sempre me refiro assim a Allan Kardec, porque ele diz, num dos discursos que ele fez nas viagens espíritas de 1862, ele disse: não me chamem criador de doutrina, porque não sou. Não me chamem isso, não me chamem... Podem, quando muito, chamar-me de missionário. Então, eu gosto de me referir a ele como ele pediu, o grande missionário Allan Kardec. O grande missionário Allan Kardec oferece, ele, traduzindo o pensamento da Pleiade do Espírito de Verdade, ele oferece claras garantias de vitória das hostes do bem no nosso mundo tão hostil de outra maneira. E eu vou pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho escreve, esse é das obras póstumas, do livro Obras Póstumas, e é trecho psicografado que ele colecionava. Então, o trecho diz assim, trazido por uma entidade do plano muito elevado.
Ele diz: tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá. Nesse momento, entre aqueles que habitam a terra, aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque a ela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os seus conhecimentos adquiridos, e que terão por missão fazer avançar os mundos inferiores. Serão substituídos na terra por espíritos muito melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. E eu digo aos meus irmãos que, desde antes de aposentar-me na Unicamp, aliás, antes até da Unicamp, quando eu estava na PUC, eu conversava com as mães, eu dava aula no Instituto de Psicologia, e tinha alunas que levavam os filhinhos de 3 anos, de 4 anos, lá no horário da tarde, que era bem à vontade. E eu comecei a observar que as crianças da década de 80 para cá eram diferentes. Eu nunca fui desperto daquele jeito, eu nunca... Era bobinho naquela idade, de 4, 5 anos, bobinho. E às vezes as crianças falavam umas coisas assim, absolutamente surpreendentes. Se me permitir, eu vou dar um exemplo de uma minha neta, que tem, aos 6 anos de idade, ela estava na escola, andando em cima das carteiras. Aí chegou a professora e disse: Eleonora, isto é coisa que se faça? Ela virou para a professora e disse: a senhora pode me fazer o favor de me tratar como uma criança de 6 anos? Eu nunca teria teria falado um negócio desse. Eu fico admirado de ver as crianças de atualmente, os jovens, os adolescentes, muitos de atualmente, que nos surpreendem, né? Nos surpreendem. Então, nós precisamos nos conectar bem com Chico Xavier / Emmanuel, quando o próprio Emmanuel, numa conversa, ele, psicofonicamente por Chico Xavier, conversava com um banqueiro de Belo Horizonte, que é dono da editora, de uma editora também, uma editora espírita. Eu agora, para lembrar o nome agora, só levar um susto, né? Então, não vou lembrar o nome do banqueiro. Outra vez, a pré-adolescência. Bom, o fato é que nessa conversa foi dito ao rapaz, que era um rapazinho na época, tinha o quê, 19, 20 anos, hoje é um banqueiro próspero em Belo Horizonte, Emmanuel dizia que serão cada vez mais frequentes as desencarnações em massa daqui para diante. Quando isso foi publicado pelo próprio Chico, numa entrevista dada a Hebe Camargo, ele citou isso. Eu falei assim: mas que péssima ideia. Eu disse: essa o Chico podia guardar, que daqui para diante vai haver desencarnação em massa. Isso é que coisa mais esquisita. Olha, o que nós estamos vendo? Brumadinho, 300 e tantas pessoas perderam a vida. Um avião cai, quase 400 pessoas vão. E nós estamos vendo aquilo que Emmanuel disse, que haveria desencarnações em massa. E que se coaduna com o texto lido anteriormente, que muita gente precisaria sair do planeta para que outros espíritos tivessem, e espíritos de mais luz tivessem possibilidade de fazer um bonito trabalho. Então, eu dizia a vocês que no nosso mundo não tem só dificuldades e coisas desagradáveis.
Há milhões de anônimos imprescindíveis que fazem o seu trabalho diário, que cuidam da sua família, que levam os filhinhos para passear no domingo à tarde, aqui na Lagoa do Taquaral, em outros lugares. E há milhões de anônimos imprescindíveis, só que eles não são notícia na mídia. Na mídia, a notícia é aquela tristeza que eu já mencionei. Então, Dom Miguel de Unamuno, que foi reitor da Universidade de Madrid, um grande poeta e escritor espanhol, Dom Miguel de Unamuno, ele dizia assim: é uma pena que até hoje não se tenha escrito a história dos homens e mulheres sem história. Que não causam, mas que são fundamentais, são indispensáveis, são imprescindíveis, esses homens e mulheres. Pois bem, o que o mundo maior espera de cada um de nós? Esforço pessoal necessariamente para, primeiro, cuidar da casa mental, limpar essa casa mental, deixar entrar oxigênio e luz solar nessa nossa casa mental. Depois, apaziguar-nos nos nossos relacionamentos. É tão bom conviver, não é? O Cícero, na Roma Antiga, disse uma coisa linda, ele falou assim: coexistere, que dá origem à palavra coexistir, é uma bobagem, uma coisa muito simples. Ele não dava esse exemplo que eu vou dar agora. É um cinema cheio de gente que não tem o menor interesse, ninguém por ninguém, ali, não é? Coexistere, coexistir. Ele falou: mas convivere, que dá origem à nossa palavra conviver, é de uma riqueza extraordinária. É de uma riqueza extraordinária. Então, que nós saibamos apaziguar esta nossa convivência com os nossos irmãos de jornada. E também doar. Madre Teresa de Calcutá, quando ela falou no Anhembi, em São Paulo, aquela coisinha miudinha, mais miudinha do que eu, imaginem, né? Aquela coisinha miudinha tinha uma voz possante, e ela começou assim: senhores e senhoras, doar tem que doer. Não pode ser coisinha que está sobrando, não sei o quê, não, doar tem que ser do fundamental da nossa vida, oferecer ao nosso semelhante. E eu quero lembrar aqui, por último, uma figura que foi das mais belas figuras da espiritualidade no século XX, Thomas Merton. Thomas Merton, o frei trapista, que foi exemplar. Ele deixou obras maravilhosas escritas, né? A mais importante considerada é A Montanha dos Sete Patamares. E Thomas Merton, ele na comunidade era chamado de Brother Louis, irmão Luís. É que ele que pediu que fosse chamado de irmão Luís. E Thomas Merton, ele diz assim num dos textos dele, ele falou: quando eu era noviço, e muito jovem também, novo também, eu ajoelhava na capela para fazer a minha oração, e quando eu chegava a olhar no relógio, fazia 1h35 que eu estava em oração. Ele falou: aí eu pego o texto bíblico, e lá Jesus dizendo: não é por muito falardes que sereis ouvidos. Ele falou: ih, gente, eu estou falando demais. Então ele falou que começou a diminuir a sua prece para o essencial. E no final da sua vida, ele morreu novo, com 50 e tantos anos, não me lembro os quebrados, eu não me lembro, mas mais num acidente em Bangkok, na Tailândia, ele disse: minha oração, ultimamente, é apenas a seguinte: Senhor Deus, eis-me aqui. Ponto. É claro que Deus sabe que eu estou aqui com as minhas imperfeições, estou aqui com as minhas alegrias, estou aqui com as minhas tristezas, estou aqui com tudo que eu vivi e que eu sou, em tantas oportunidades, né?
Senhor Deus, eis-me aqui. Então, eu queria aplicar este recurso de Thomas Merton para nós encerrarmos este momento de reflexão. Eu vou parafrasear Thomas Merton. Senhor, eis-nos aqui. Num canto do universo, eis-nos. Porque tu, que és amor, ama-nos de fato. Ora, disse Jesus, qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou se um filho faminto pedir-lhe um peixe, haverá de dar-lhe uma serpente? Ah, Mestre Jesus, governador deste orbe, com que grandeza explicaste o amor paterno do nosso Criador e Pai. Senhor, eis-nos aqui, onde já estivemos talvez por milênios. Nem nos lembramos, até que neste hoje, neste aqui e neste agora, envolvidos por tua grande presença, erguido nosso olhar ao firmamento, seja-nos suficiente, à semelhança do irmão Thomas Merton, dizer-te, Senhor Deus, eis-nos aqui. Muita paz para todos nós.